Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos nessa manhã. Pastor Juan, só dá nós dois nesse finalzinho, só eu sei. E final de semana, início de semana, paz, só a gente. A gente está no viradão. Deus te abençoe. É um prazer estar contigo nesse momento. Você que nos acompanha nas redes sociais, na Rádio Sudoeste. Temos estado juntos aí nas manhãs, né? Manhãs abençoada, sempre às 10 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Mesmo sendo o programa da igreja, não quer dizer que seja a igreja, né? Mas vamos conversar sobre isso aqui? Quantas igrejas católicas existem? Não igrejas templo, né? Mas segmentos de pensamento. Quantos? 2 ou 3? No máximo. A igreja romana e a brasileira, é isso? Tem mais uma aí que eu esqueci o nome. No Brasil tem uma ortodoxa, né? São 3, 2 ou 3, né? É interessante isso, né? Porque são várias igrejas, padres e tal, e 3 segmentos de pensamento. Quantas igrejas evangélicas? E que, de alguma maneira, transitam bem ali. Entre si, né? Cada um sabe seu lugar, ponto final, seu ponto inicial. Quem é o Papa, quem é o Bispo, beleza. Quantas igrejas evangélicas existem, pastor Juan? Eu gostei do seu Já que você pensou dessa forma nesse e pensou, né? Quantas sem CNPJ existem? Cara, pare... Até porque, talvez, é uma situação complicada, né? Mas você só precisa de, no mínimo, 2 pessoas. E uma assembleia de, no mínimo, 5 para você fazer um estatuto e beleza, e passar a desfrutar. E não há nenhum tipo de registro obrigatório para aquilo que vai ser o ministro da casa. Então, há uma fragilidade aí de estrutura jurídica e talvez por isso acabe acontecendo algumas outras coisas. Então, me corrija se eu estiver errado, existem muitos evangelhos e muitos cristianismos, então. Sim. Onde Jesus ele mesmo diz cuidado com... Aí fala dos falsos profetas, né? E vai trazendo alguns pensamentos acerca disso. O fato é que na própria época de Jesus, pastor, vários... Você pode, talvez, aí situar 8 a 9 messias no mesmo período de Jesus, concorrendo, disputando. Se você olhar aí alguns vídeos do próprio YouTube e tal, tá lá, os messias que concorriam, alguns levitavam, e o próprio Gamaliel vai falar, né? O discurso dele diz, eu não sei, cara, mas alguns começaram, já pararam, mas se realmente ele é representante de Deus, vai permanecer, e se não for, vai parar. Para identificar no meio disso tudo, pastor, onde é que está essa conexão com a verdade? Porque o diabo usou a palavra para poder seduzir Eva. Usou a palavra. Ele não usou outra coisa que não fosse a palavra que Deus disse. E um detalhe, né? Falando de tantas igrejas, pastor, esse programa já começou meio... Quente, né? Quente. Para pensar. A serpente entrou aonde? A serpente que enganou Eva. Estava no paraíso. Criação de Deus, né, cara? Imagina o que ela faz quando entra na criação do homem. Uau. Forte, hein? Forte. Se no que Deus criou, ela se infiltrou, imagina no que o homem criou. Que tipo de autoridade e legalidade ela passa a ter? Pastor, Porque no jardim de Deus ela dependeu de Eva consentir. Mas no que o homem criou, meu irmão, fácil. É meu quintal. Pastor, nessa linha de pensamento, eu fico muito preocupado com algumas construções, né, de pensamento, de raciocínio, onde existem muitos evangelhos, muitos cristianismos. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, versículo 18, capítulo 1, 18. Mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então tem muita gente que até legitimado começou alguma coisa, né? Foi legítima a intenção e tal, mas porque não tinha uma boa consciência, pastor, acabam naufragando na fé. Aí vem um outro pensamento. Uma vez, uma família, isso não aconteceu só uma vez, mas inúmeras vezes. As pessoas chegam para nós e falam assim, eu amei a igreja. A esposa dizendo, amei a igreja, sou apaixonada pela palavra, mas pastor, muda o discurso.
Porque a minha filha, quando chega em casa, olha para o pai e chama ele de hipócrita. O senhor começa a ministrar algumas coisas ali, chega em casa, na igreja, meu marido está dando glória a Deus, aleluia, mas chega em casa, não é nada daquilo, e a minha filha adolescente chama ele de hipócrita. Muda, pastor, o seu discurso. Eu falei, por que seu marido não muda, então, a hipocrisia dele? Né? E no versículo 20 diz o texto, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que não blasfemarem mais. Pastor, hoje quando a gente corrige uma ovelha consciente do pecado, meu irmão, a gente o confronto não do juízo final, mas o confronto da reconciliação. Já sofremos algumas coisas, aí quando chega em outra, nesse segmento de muitos evangelhos e de muitos cristianismos, chega lá, é celebração, é festa. Não há uma consciência de que a gente precisa ser despertado pela palavra para um alinhamento de pensamento. Então, uma miscelânea, cara. E a gente fica sem saber, na verdade, onde está a verdade do evangelho. Tem se tornado... Algum tempo atrás, a gente ia no açougue para comprar carne, na padaria para comprar o pão e na farmácia para comprar o remédio. Hoje você vai no Hoje você vai você vai na Casas Bahia paga a conta. Você vai no açougue comprar pão, feijão, arroz, tal, leva bebida alcoólica. Rapaz, era no depósito de bebida. Restrição total. Você não tinha bebida alcoólica nos mercados. Muito ali, resumidamente, refrigerante. E algumas versões apenas. O restante era tudo no depósito. Hoje, de alguma maneira, fazendo uma analogia, infelizmente, essas estruturas que se vendem como igreja estão se tornando esses hipermercados. Você entra num único lugar e você encontra ali a diversidade. Por isso que, o senhor tem falado isso em alguns programas anteriores, você hoje tem tido dificuldade de encontrar pessoas que permanecem na mesma igreja por mais de 2 anos. Porque na medida que a igreja caminha e você vai fazendo um pastoreio, não porque você é o perfeito, mas vai tentando fazer ao máximo aquilo que é o pastoreio de Cristo, do evangelho genuíno, verdadeiro. E se você confronta, aperta um pouco mais, cara, ela abre um encarte, né? E o pior, está escrito no rodapé do encarte. Está escrito no rodapé, cobrimos qualquer oferta. Tá certo? E aí, eu falei com uma conhecida semana passada, sexta-feira, se eu não me engano, foi quinta ou sexta, eu liguei para ela e a gente estava falando, ela falou assim, pastor, vou ter que desligar, estou passando em frente aqui as mediações do Guanabara e hoje é comemoração. E aí, depois, no sábado de manhã, eu falei com ela, pastor, é impossível a gente continuar. Afinal de contas, é aniversário do Guanabara. Então, a gente já sabe que aquele auê todo, aquela festa, e é esse tipo de evangelho. Quando você confronta aqui, né? E aí uma vez eu estava na sala de um diretor, numa empresa que eu trabalhei, e entrou um amigo. E aproveitou a oportunidade para falar de algumas dificuldades, pediu um aumento. E eu me lembro da cena, ele hoje falecido, mas esse diretor abriu a gaveta e falou assim, pegou um calamaço assim de papel, e falou assim, rapaz, para fazer o que você faz, eu tenho tudo isso aqui. E vou te falar, depois que você sair, para ganhar menos do que você ganha. E aí ele virou, tá, obrigado, com licença. E saiu, pô. Então hoje muitas igrejas estão deixando de fazer, muitos líderes que são sérios, pastor, são sérios, homens que você talvez conheça como homens renomados de Deus, estão negociando, estão tornando flexível o que não é flexível, negociável o que não é negociável. Por quê? Porque se eu apertar, o membro, a ovelha, abre e ainda fala o seguinte, ó, e se eu for, levo comigo mais 7. É igual demônio. Se eu for, levo comigo mais 7. E aí você começa a ficar preocupado. E a preocupação, talvez, infelizmente, persuadida por um número numérico de ocupação de cadeiras, numérico de orçamento mensal.
E aí você vai vivendo essa doideira. Eu conversava no seminário Vida e Propósito na igreja, né, com os irmãos, e eu declarando, né, que Jesus não se preocupou com isso. É claro que ele alcançou multidões, mas ele inspirou 12. E 12 inspirados fizeram um fuzuê, cara, acerca daquilo que é o Evangelho. Em verdade. E hoje nós somos tantos, cara, mas sem expressão. Alguns programas, seja da rádio, seja da TV, nada tem a ver com o Evangelho, pastor. Eu fico vendo algumas construções de líderes hoje e eu fico perguntando quem foi que ordenou esse cara? Como é que isso aconteceu? Olha o que diz o texto aqui em Isaías 29, né, verso 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração está longe. Está longe. Ele disse, seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aí em Mateus, Evangelho 15, diz no versículo 8, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Marcos 7 fala a mesma coisa. Respondeu-os bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Tem pessoas que estão se envolvendo com tudo que é o ritual, o rito, o início do culto, a celebração, estão ali ajudando, estão ali de alguma forma, mas aquela paixão, pastor, aquele amor, aquela dedicação a Deus, as pessoas se arrumam para o outro. Não se arrumam. Será que Cristo vai gostar dessa roupa que eu estou usando? As pessoas vêm para receber algo, não vêm para dar nada para Deus. Estou indo receber. E aí, você não? Estou indo receber, meu irmão, estou indo receber. Aquele conceito do prestar culto, né? E aí você vê nitidamente isso quando você vai começar o culto ou está transmitindo aquilo que é um momento de louvor, enfim, você vê essa atitude, né, de espectador. Exatamente assim. O ministro, sabe, tem que, sei lá, fazer jogar uma coluna de fogo, aí você escuta quase que induzi-los, né? E isso tem se tornado, infelizmente, uma realidade. Agora eu fico voltando um pouquinho, inícios do século XVIII, onde com muito menos se fazia muito mais. A gente vai falar dos famosos que nos deixaram várias inspirações escritas, né? Os avivalistas, temos aí precursor de vários segmentos, o John Wesley, o Charles Finney e tantos outros nomes que praticamente você não ouve falar de nenhuma igreja em volta deles. Eu falo igreja, nenhum grupo de pessoas, nenhum tipo de, era ligado a uma rede tal, não. Você fala de um homem, sabe, que incendiou uma Inglaterra, aí você fala de outros que incendiaram os Estados Unidos, aí você fala de outros que vieram, os dois irmãos lá que vieram, estabeleceram o evangelho das Assembleias de Deus no Brasil, e outros que vieram, meados de 1836, Porto do Rio de Janeiro, sabe, o Rio de Janeiro ainda vivendo aquele, e chega 1, 2 homens, começa o evangelho ali, nas mediações portuárias, e daqui a pouco está em várias partes. E a gente está falando de meia dúzia de homens que não tinham internet, não tinham Facebook para compartilhar, não tinham carro, não tinham estruturas, não tinham essa evolução, e fizeram tanto. Criaram fortes estruturas de um evangelho genuíno e verdadeiro. Hoje, começamos esse programa e vamos chegando ao final, fazendo essa reflexão. Temos mais, fazendo cada vez menos. E há tão pouco tempo atrás, nós tínhamos quase nada, fazendo um grande movimento de avivamento. A Rua Azusa, poxa, uma reunião de oração, pastor. Aí hoje nós temos macrocélula, multicélula, não sei o que, grupo e vai lá. Cara, e o que acontece depois que acabam essas reuniões? Onde estão inseridos esses bairros, nesses bairros, o que está acontecendo? Igreja quase que porta com porta.
e no mesmo bairro, uma concorrência, um bota o culto 18 horas, 18h30 ou 19, para ver se um vai para o outro, e vai. E aí? E aí, o que está mudando no nosso contexto social? Que tipo de mudança relevante? Então, eu acho que é tempo da gente pensar menos fazendo mais. Menos entretenimento, mais reino de Deus. Essa é a chave, é esse o evangelho que vai mudar, vai transformar seu marido, sua esposa, sua casa, seu filho, vai mudar realidades, entende? Nós queremos essa forma. Essa palavra não é para confrontar, ela é só para nos fazer pensar. E aí, chegamos ao final, pastor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Cristo.